metade trabalhava. Metade empunhava espadas. Será que Neemias estava paranoico? Ou será que descobriu um segredo que todo servo de Deus precisa saber? Quando você decide servir ao Senhor de verdade, quando começa a reconstruir o que o pecado destruiu em sua vida, em sua família, em sua igreja, os ataques não param, eles se intensificam. Neemias 4 não é apenas história antiga. É manual de sobrevivência para cristãos sob fogo. Sanbalate riu primeiro. Depois se enfureceu. Depois conspirou. A zombaria virou ameaça. A ameaça virou guerra. E Neemias? Neemias orou, organizou e continuou construindo. Desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. Uma mão na obra, outra na espada. Esta é a postura do cristão fiel. Vamos ler diretamente das Escrituras. Neemias 4, versículos 1 a 3. Ouvindo Sanbalate que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem estes fracos judeus? Porventura se deixarão fortificar? Porventura sacrificarão? Porventura acabarão numa só obra? Porventura vivificarão das pedras dos montões do pó, depois de terem sido queimadas? E estava junto a ele Tobias, o amonita, o qual disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Os versículos 7 e 8 intensificam. Sucedeu, pois, que, ouvindo Sanbalate e Tobias, e os árabes, e os amonitas, e os asdoditas, que os muros de Jerusalém se iam restaurando e que as brechas se começavam a fechar, iraram-se muito. E todos eles juntos conspiraram para vir atacar a Jerusalém e para danificar. Reparem, primeiro zombaram, depois conspiraram. A oposição sempre escala. Aqui estão detalhes que muitos perdem. Primeiro, Sanbalate riu antes de se irar. A zombaria é sempre o primeiro ataque contra a obra de Deus. Que fazem estes fracos judeus? Ele chamou-os de fracos porque sabia que estavam fortes. Segundo detalhe, os trabalhadores carregavam materiais com uma mão e seguravam armas com a outra. Imaginem a dificuldade. O trabalho ficou 2 vezes mais pesado, mas eles não pararam. Terceiro, Neemias estabeleceu um sistema de comunicação por trombeta. Versículo 20. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntai conosco. Comunicação era essencial para a defesa. Quarto detalhe crucial, as famílias se posicionaram juntas. Versículo 13. Pus o povo pelas famílias, com as suas espadas, e com as suas lanças, e com os seus arcos. Unidade familiar na guerra espiritual. Enquanto os homens construíam e lutavam, toda a criação observava este princípio eterno se manifestar. Do alto, veja o padrão se repetir. Sempre que os humanos obedecem ao Criador, os inimigos se agitam. A obra avança, os ataques se intensificam. Estes homens trabalham como nós, com diligência, sem cessar. Mas carregam fardo duplo, construir e guerrear. Como é pesada a obediência quando o mundo se opõe! Sanbalate zombou, depois conspirou, depois atacou. É sempre assim, o inimigo nunca aceita a restauração pacificamente. Mas veja, eles não param de construir. Trabalham e vigiam. Uma mão na obra, outra na espada. O que mais me impressiona? Eles oraram primeiro, depois se organizaram. Neemias clamou ao Senhor, mas também treinou o povo para a batalha. Fé e ação caminhando juntas. Agora vamos ao que isso significa para nós hoje. Primeiro, identifique seus sambalates. Quem zomba quando você decide orar mais, ler mais a Bíblia, congregar fielmente, dizimar? A zombaria revela que sua obediência incomoda o reino das trevas. Segundo, aprenda o princípio da dupla vigilância. Neemias orou e organizou defesa. Confiou em Deus e preparou-se para a batalha. Não é falta de fé se preparar para a oposição, é sabedoria bíblica. Terceiro, estabeleça sistema de comunicação com outros crentes. Quando o ataque vier, e virá, você precisará de apoio imediato.
Quem você pode chamar para orar? Quem pode chamar você? Quarto, mantenha sua família unida na guerra espiritual. Os israelitas lutaram por famílias. Maridos e esposas orando juntos. Pais ensinando filhos a resistir ao inimigo. A defesa começa em casa. Vamos orar com o coração de Neemias. Senhor, tu vês os que zombam da nossa obediência a ti. Tu conheces os sambalates que se opõem à restauração que queres fazer em nossas vidas. Dá-nos sabedoria como deste a Neemias, para orar sem cessar, mas também nos organizarmos para a batalha. Que nossa mão direita segure as ferramentas da obra que nos deste, e nossa mão esquerda segure as armas da oração e da palavra. Protege-nos dos ataques sutis e dos ataques diretos. Une nossas famílias na guerra espiritual. E que jamais paremos de construir por causa da oposição. Pelo sangue de Jesus, que venceu todo o principado e potestade. Amém. Lembre-se, Êxodo 17:16, a guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. A batalha continua, mas a vitória já foi conquistada na cruz. Uma mão na obra, outra na espada. Esta é a postura do cristão fiel. Não pare de construir. Não pare de orar. Não pare de vigiar. O muro será terminado, porque o Senhor dos Exércitos luta por nós. Até a próxima, construtores e guerreiros de Deus. Inscreva-se para mais conteúdo de estudo bíblico.